Boa tarde a todos que nos acompanham em nosso canal. Boa tarde, irmãos, cunhados, sobrinhas, às nossas cunhadas, aos nossos sobrinhos e a todos que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Neste momento, é com grande alegria e satisfação que nos dispomos a falar um pouco sobre a maçonaria. Em nossa última postagem, nós falamos sobre o papel da maçonaria na sociedade. Hoje falaremos um pouco sobre a importância da maçonaria para a família. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, sejam irmãos maçons, sejam pessoas que não são maçons, sejam cunhadas, sobrinhos, que nos acompanham, que veem nossos vídeos, que façam sua inscrição, deixe ali um like, um comentário, para nos ajudar a dar continuidade ao canal. A importância da maçonaria para a família. Ora, desde a criação do mundo, as pessoas se organizam em grupos biológicos. Nos dias atuais, o individualismo, ele impera nas sociedades. Portanto, o conceito de família e suas influências impactam e modificam sistematicamente esse conceito de sociedade. Em tempos atrás, o papel desempenhado pelas famílias eram delineadas claramente pelos membros de suas famílias, pelos membros da família. Para a mãe, cabia a vida e a alimentação. Ao pai, cabia o sustento e a educação. E aos irmãos, a divisão fraterna do que se adquirissem. Com esse modelo de família, que outrora se tinha através dos tempos, a sociedade se desenvolveu, demonstrando um modelo com bastante conforto e aconchego, necessário ao crescimento dos filhos, direcionando-os para a vida de acordo com a visão de mundo e de um grupo familiar, tendo como base o suficiente para aprender e transmitir valores tais como amizade, fraternidade e amor. No entanto, com todo esse esforço para a formação familiar, o mundo mudou. E as exigências modernas mudaram o foco de família para além desses conceitos. Atualmente, em uma sociedade competitiva, o individualismo e a concorrência tende a dominar a tudo, inclusive as famílias, fazendo com que seus membros tenham que se adequar aos valores elementares da sociedade em que vivemos. Tudo isso por ser regra de sobrevivência, que por muitas vezes nos leva a contrariar os próprios valores. No modelo de hoje, vivemos, é totalmente contrário aos dos tempos remotos. Se não vejamos a formação familiar nos dias atuais, os pais desconhecidos ou ausentes, as mães que necessitam também de buscar no mercado de trabalho até o seu próprio sustento, os filhos sendo educados por terceiros, famílias desestruturadas por vícios diversos. Este é o verdadeiro retrato da sociedade atual.
uma sociedade onde a família, pelo que vimos e pelos conceitos atuais, é formada por personalidades temerosas, com falta de amor e de fraternidade. Por esta razão é que a maçonaria, que tem um papel importante na formação e principalmente na conservação dos laços familiares, através dos sólidos valores de seus membros, vem contribuindo fortemente para o fortalecimento da família. Se observarmos os termos fraternidade, observamos também que os princípios maçônicos se pautam através da liberdade, igualdade e fraternidade. E por estes princípios vem a fortalecer a vida em coletividade, propiciando a descoberta da família e aprimorando conceitos de ética, de convivência, dos laços de amizades, do respeito, por fim, fortalecendo tudo que é necessário para se viver bem, tanto num pequeno núcleo familiar, quanto numa sociedade em geral. Não podemos esquecer de dizer que todas estas contribuições da maçonaria à família, seja na forma de como seus integrantes são acolhidos na ordem, se faz necessário dizer que todos os que fazem parte da maçonaria têm o compromisso de se ajudarem, por ser a maçonaria uma grande família. Na maçonaria, se acolhe e propicia reflexões com temas capazes de modificar o comportamento e ampliar o horizonte familiar. Haja vista que cultiva nas suas reuniões o dever de tornar todos homens bons e melhores, aperfeiçoando o intelecto e a virtude de seus integrantes, transmitindo a todos o papel de ser pai, pois antes de buscar o aperfeiçoamento da sociedade, o maçom busca o seu próprio aperfeiçoamento como homem, em todos os seus papéis, propiciando assim uma evolução moral e intelectual dos seus integrantes, prestando culto a um ser criador, o grande arquiteto do universo, independentemente de ideologia religiosa. A liberdade religiosa pregada dentro da ordem é uma característica singular da sociedade, uma vez que agrupa ideários sem agrupar correntes, transferindo assim para a família a ideia de respeito e liberdade, de modo que a maçonaria dá aos maçons os instrumentos necessários para que sejam bons pais, bons homens e bons cidadãos. Ademais, a maçonaria incentiva e cultiva a prática constante da beneficência, buscando uma sociedade mais humana e justa, e propiciando à família do maçom a oportunidade de participar nestes projetos humanitários, desenvolvendo aí valores com amor ao próximo,
desenvolvendo valores como amor ao próximo e a afeição fraterna, além de reconhecer em todos como novos irmãos. O apoio dos maçons às ações de iniciativa às famílias, além de ser primordial, tem a importância de inserir e consolidar todos os seus membros numa só sociedade. O exemplo são as ações sociais e de filantropia desenvolvida pelas fraternidades femininas, que é formada pelas esposas dos maçons, pelas filhas de Jó, que são filhas de maçons, pelos demolês, que são formados pelos filhos de maçom, respectivamente. Em outras palavras, é a família que se une em torno de exemplos e de boas ações, visando a buscar a melhoria das condições de vida dos nossos irmãos. É através da prática diária da fraternidade que recebemos os impulsos do amor, do carinho, do reconhecimento e respeito. Razão que nos direciona para novas ações, posto que é dando que se recebe. Ninguém pode viver sozinho neste mundo. O que prevalece é que sempre dependemos uns dos outros. Muito embora as ações individuais, com certeza, socorrem alguém em algum momento ou em algum lugar. No entanto, as ações amparadas pelas famílias faz muito mais e por muito mais gente. E é dessa forma que a maçonaria contribui muito para o fortalecimento da família. E a família, por sua vez, dá a solidez necessária para o fortalecimento da maçonaria. Não só ampliando os seus horizontes, mas fortalecendo as possibilidades daqueles que buscam a felicidade geral e a paz universal. Não podemos esquecer que a família para a maçonaria é a base de tudo depois de Deus. Deus em primeiro lugar, em segundo a família. A família é um dos maiores dons que recebemos de Deus. Não é somente uma realidade cultural que pertence à história dos povos, mas por ser uma instituição natural criada por Deus. Todos somos criaturas de Deus e imagem à sua semelhança. É o que as Escrituras nos ensinam, ou seja, a viver em comunhão profunda entre as pessoas, porque o ser humano não existe apenas para alimentar-se, crescer e ocupar espaço e tempo sobre a terra. E sim, é a partilha, a vida com os outros e a convivência em comunidade, amadurecendo os relacionamentos fraternos para poder entrar em comunhão com Deus. Não só nesta vida, mas por toda a eternidade. O projeto da maçonaria para com a família é destinado a ser, abre aspas, comunidade de pessoas unidas no amor, no sacramento, cujo núcleo é a união amorosa e fiel entre o homem e a mulher. Fecha aspas.
por ser um caminho de aperfeiçoamento recíproco e de fonte de vida. A família também é um compromisso. A comunidade, a comunhão de vida não se realiza por encanto. É necessário que haja colaboração de cada um para se superar o egoísmo, se abrindo um ao outro na doação conjugal e familiar. Para tanto, requer-se ainda a cooperação da sociedade para que possa se criar condições adequadas à vida em família. E a finalidade primeira é a família, através de um valor que lhe confira sentido, através da prole, sua educação física, psíquica, intelectual, moral, religiosa, econômica e social. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima para que se possa ter vida em comum. Haja vista que sem um lar que se aperfeiçoe, a comunidade não pode estar segura e tranquila, pois só se pode ter paz sob um teto quando acolhemos a família. Se não procurarmos aprender a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia com as comunidades, com os municípios, com os estados, com o país e, por que não dizer, com a própria nação? Se não nos habituarmos a amar os irmãos mais próximos, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o grande arquiteto do universo, que é o nosso próprio Deus, ao impor vontade de ver quem manda e quem faz, com que faz os pais, os irmãos, os filhos. Tudo isso, essa imposição faz com que os pais e irmãos se separem. Será que paramos para pensar? Abre aspas. Quem ganha na condição de dono da última palavra, fecha aspas. Na verdade, e na maioria dos casos, em uma reunião familiar, que seja feito com humildade. Nestes casos, humildemente, sendo em uma reunião, todos saberiam até onde ir e até quando parar. Toda discordância deve priorizar o respeito, pois são naturais as discordâncias. No entanto, o que se deve priorizar e aprender é combater as ideias e não as pessoas. Quando existe o diálogo, não vai haver aí espaço para ressentimentos. O diálogo é tudo. Em todos os lares deve ser como um santuário, reinando o diálogo, para que a família esteja preparada para lutas diárias e para as tarefas em prol da humanidade. Nos tempos atuais, em que tantos banalizam a vida e as ruas se tornam abrigo de órfãos de pais vivos, é hora de refletirmos sobre a família. E este é o papel do maçom na comunidade, na sociedade como um todo. A maçonaria quer que cada um busque melhorar em todos os sentidos, porque em assim fazendo estaremos no caminho certo, que é a busca de uma melhoria cada vez maior
para a humanidade. Para o maçom, são indivíduos que estão mais chegados uns aos outros, exigindo destes tolerâncias fraternas e, em especial, ser um ser familiar que vem a refletir no procedimento social. Agora, para que o maçom cumpra estas tarefas tão importantes para a comunidade, deve se desdobrar nos benefícios das suas próprias disposições e que seja assegurada por uma verdadeira obrigação. A maçonaria brasileira, com o seu papel na formação do homem, sempre foi uma constante na consciência de liderança nacional da importância da função da família. Para o maçom, a família tem o papel de primeira célula da organização social, responsável pela transmissão dos valores morais e espirituais para que o próprio mundo alcance a paz. De forma que a família, para a maçonaria, tem o merecimento que lhe foi atribuído e dito pelo grande irmão que tivemos, o famoso Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia, abre aspas, multiplicai a célula e tendes o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria, fecha aspas. Para o iniciado que recebe a luz da iniciação, a primeira coisa que ele vê é seus novos irmãos armados com espadas, jurando ali protegê-lo sempre que for preciso. Daí então passa a ser tratado como irmão, de uma forma fraternal, e que todos que a ele se referirem o tratam por irmão. Os filhos destes irmãos passam a ser tratados como tios, passam a tratar os próprios irmãos como tios, e as esposas de seus irmãos passam a ser tratadas de cunhadas, e os filhos deste de sobrinho, formando-se neste momento um elo firme entre o novo membro da ordem e a família maçônica, que nos faz perceber que uma loja constitui uma família, pois todos os seus membros são irmãos entre si, em que a união de seus membros deve ser cultivada e todos devem se amar com laços afetivos. O maçom, ao ser reconhecido, prontamente abre um sorriso amigo e abraça o outro irmão, como se já o reconhecesse de longas datas, de toda a vida, unindo-se através de uma força que faz com que homens de diferentes raças, credos, profissões e classes sociais tenham um sentimento de irmandade mais forte entre eles do que entre seus próprios irmãos de sangue. Não podemos esquecer que a maçonaria tem a família como base celular de uma sociedade bem organizada, mesmo porque segue os princípios bíblicos. Lá em Gênesis 2:24, nós vimos que, abre aspas, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Também que é confortador saber que podemos nos unir para abrir o coração e aprendermos através do estudo de nossos rituais
os ensinamentos sobre a força do amor, capaz de sacrifício, diálogo e coragem. Isto através de encontros semanais em loja e sob a proteção do grande arquiteto do universo, que nos alegra e faz com que possamos sentir a alegria de sermos irmãos à luz de Deus. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo, certo? Nos comprometemos em breve estar postando alguma coisa mais sobre maçonaria a todos vocês. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um tríplice e fraternal abraço a todos.